muito bom dia! Bom dia, vida! Com gratidão e alegria. No ar, seu programa Espelho Mágico. Seu programa de saúde, bem-estar, moda, dicas jurídicas, beleza. Ai, gente, cabe tudo aqui, não é mesmo? Hoje o programa imperdível. Vocês pediram e a nossa produção atendeu. Saúde, saúde da mulher. Síndrome dos ovários policísticos. Ai, o que você quer saber, gente? Já mande pra cá a sua pergunta agora mesmo, porque com a gente aqui no estúdio, a doutora Thaís Paiva. Ela que é mastologista, ginecologista, vai contar tudo pra gente. Quais são os sintomas, tratamento, prevenção, como é feito o diagnóstico? Ai, gente, fique aí, porque o bate-papo de hoje promete, não é mesmo? Mas antes, eu quero te mostrar o look do dia. Alô, você que gosta de um macacão bonito, acinturado. Gente, veja esse macacão, que espetáculo, não é mesmo? É, com essa manga aqui, maravilhosa, elegante. De onde que é? Da Autêntica Boutique. Acessem agora mesmo o perfil da Autêntica Boutique. Chamem aí a Cris, a Vitória, a Flávia. Digam que é telespectadores do Espelho Mágico e tenham descontos. Os acessórios, vocês já sabem, da RB Semijoias. Hoje eu tô de gratidão e alegria aqui, tá bonitona. E você, quer saber? Ligue lá pra Bruna também, tá bom? Bom dia, doutora Thaís. Bom dia, Patrícia. Como vai você? Prazer todo nosso. Ótimo, um prazer estar aqui falando com você, viu? Prazer todo nosso, viu? Fique em casa, o Espelho Mágico é todo seu. Muito obrigada. Então, doutora Thaís, síndrome dos ovários policísticos. O que é essa síndrome? A quem que ela acomete? Conta para o nosso telespectador. Então, a síndrome dos ovários policísticos, como o próprio nome já diz, quando fala síndrome, é um conjunto de sintomas, né? E que ela acomete mulheres que estão na fase reprodutiva. Então, mais ou menos 15 a 20% das mulheres em idade reprodutiva têm, em algum momento, essa manifestação dos ovários policísticos. Muita gente. É. Olha, gente, na idade reprodutiva. E vamos falar aqui primeiro sobre o diagnóstico. Quais, assim, são os sintomas? A pessoa que às vezes tem um leve atraso no ciclo menstrual. Logo já pensa assim, deve ser ovário policísticos. Isso mesmo. E aí agora, vai para a ginecologista, como é que é feito esse sintoma, esse diagnóstico? Os sintomas, eles são baseados em critérios diagnósticos. Então, a gente tem alguns critérios que eles vão ser estabelecidos. Então, existe a nomenclatura mais recente, que é de uma publicação de 2018, são 3 critérios que a gente usa. Então, é a alteração dos ciclos menstruais, os sintomas que a gente chama de hiperandrogenismo, que eu vou explicar, né? É um aumento dos hormônios masculinos na mulher. E os próprios cistos nos ovários, que a gente tem alguns critérios radiológicos, tem número e tamanho desses cistos para poder fazer o diagnóstico de um ovário ser policístico. Porque não é todo ovário que tem um cisto que ele é policístico, ele tem que ter alguns critérios radiológicos específicos. E durante a consulta, é muito importante a consulta anual com o ginecologista, né, doutora? Isso. Durante essa consulta, dá para ser diagnosticada assim? Como que é feito aí o diagnóstico? A maioria das pacientes, elas chegam para a gente por alguns sintomas que elas sentem. A maioria por alteração do ciclo menstrual. Então, quando que a gente vai suspeitar de ovário policístico? Quando esse ciclo ele tem um atraso de mais de 90 dias, ou se a paciente chega e conta pra gente que ela tem poucas menstruações ao longo do ano. Então, se a gente tem menos de 9 menstruações ao longo do ano, ou se a gente tem um intervalo de mais de 90 dias entre um ciclo e outro, a gente pode falar que esses ciclos têm o nome de oligomenorreia. Ele tem pouca menstruação durante o ano. Então, é um dos critérios que a gente tem para a gente começar essa pesquisa. Olha, nós recebemos aqui a Thaís, a sua xará, ela mandou pra gente pelo Instagram, logo que eu falei sobre o programa, e ela fala o seguinte, que ela descobriu porque tinha muita acne, espinhas no rosto. Tinha também poucas menstruações durante o ano. Então, vai aí com o que a senhora falou. É comum dar essa espinha no rosto? É o segundo critério que eu disse, né? Então, quando a gente tem um aumento da ação dos hormônios masculinos na mulher, a gente tem muita acne, então a acne em face, às vezes pescoço, às vezes no dorso, e pelos.
em lugares que as mulheres normalmente não têm. Então, a gente começa a ter pelo na região do mento, nessa região, né, do bigode, às vezes assim no colo e também, às vezes até em mamilo, assim, em areola, né, a gente pode ter. Então, são pelos onde normalmente as mulheres não têm. É um padrão de distribuição masculina desses pelos. Entendeu? Então, a acne, e isso que a gente chama de hirsutismo, que é essa presença desses pelos fora do lugar na mulher, a gente também são critérios que a gente usa para o diagnóstico. E no dia a dia, a gente escuta muito falar aquela sabedoria popular, né, doutora Thaís? As pessoas, mulheres que às vezes falam assim, ah, não, o cisto aí ou o ovário policístico vai impedir a mulher de engravidar. Qual que é a relação do ovário policístico com a infertilidade? Então, quando eu falei para você que a gente tem poucas menstruações ao longo do ano, por que que isso ocorre? Porque normalmente a mulher entra num padrão de ciclos anovulatórios. Porque para a gente menstruar regularmente, a gente tem uma mensagem lá do cérebro que vai para a hipófise, da hipófise para o ovário. Então, existe um eixo, hipotálamo, hipófise, ovário, que precisa funcionar igual a engrenagem, tudo certinho para a gente poder ter menstruação no final do mês. Né? Uma vez que você tem algum momento ali, que você tem alguma coisa que não funciona direito, você tem a ausência do ciclo menstrual e aí você não tem a ovulação. Se não tem ovulação, não tem jeito de engravidar. Então, por isso que a gente tem uma relação da infertilidade com a síndrome dos ovários policísticos. Uma vez que a mulher não ovula todo mês, ela diminui a chance dela engravidar. E muitas mulheres ficam tristes, né? Tem tratamento? Como é que é feito esse tratamento, doutora? Então, é interessante quando a gente fala, né, dessas questões todas, e às vezes as mulheres vêm procurar a gente por essas questões hormonais, né? Elas chegam para mim e falam assim, Thaís, eu tô com um excesso de hormônio masculino, né? E muitas vezes elas já vêm, às vezes, tomando um anticoncepcional como se fosse o tratamento da síndrome de ovários policísticos. E é muito simplista hoje a gente considerar um tratamento só hormonal. A gente sabe que a origem do problema ela é metabólica. O problema está lá no metabolismo de glicose e insulina, que vai alterar o metabolismo hormonal e com isso dá o ovário policístico. Gente, que maravilha, né? Que sucesso! A gente não é só tomar o anticoncepcional. Não, tomar o anticoncepcional, ele vai corrigir um dos problemas, aliás, talvez dois dos problemas, que corrige o ciclo menstrual, a paciente fica com a sensação que ela está menstruando todo mês. E às vezes melhora a acne, melhora pelo, mas ela não trata a raiz do problema, que é a alteração glicêmica. Então, a paciente, para tratar ovário policístico, ela tem que usar alguns medicamentos que às vezes vai corrigir esse metabolismo de glicose e também ela vai ter que mudar estilo de vida. Trazer uma vida mais saudável, uma aumentar o nível de atividade física, ter uma dieta, às vezes, pobre em alguns alimentos que vão elevar demais a glicemia. Então, precisa de ter algumas medidas que vai muito além da simples tomada do anticoncepcional. É um acompanhamento mais sistêmico, né? Sim. Não só com o ginecologista, mas com outros profissionais também, A gente né, tem, às vezes, nutricionista junto, educador físico, né? E o ginecologista hoje, ele precisa estar preparado para olhar integralmente essa mulher, né? Porque esse cuidado, né, do metabolismo da glicose, o médico, né, na sua formação, ele tem a capacidade de olhar. Então, assim, o ginecologista, ele é capaz de abordar essas questões todas. Tá? E eu abri o programa falando sobre saúde da mulher. A saúde da mulher envolve muito, assim, todas as áreas, né, doutora? A física, mental, né, reprodutiva. E a gente precisa entender que, às vezes, a ida da mulher para fazer uma consulta de rotina ginecológica, às vezes é a única oportunidade no ano que ela tem de se cuidar. Então, o ginecologista ele tem que ser capaz de ter um olhar mais ampliado para essa mulher. Né? E é muito importante essa ida. Então você, telespectadora, seguidora, tá aí, já tem uns 3 anos que não vai ao ginecologista. Gente, quem ama se cuida, né? Não adianta você falar que ama os seus filhos, ama o marido e esquece de cuidar da sua saúde. Às vezes isso acontece muito e é por isso que a gente faz esse alerta aqui para você cuidar da sua saúde, não é isso, doutora? É isso aí. Na pandemia, né, muita gente deixou de cuidar, deixou de ter esse cuidado. Então, assim, é muito importante esse tipo de chamado que você fez agora. E eu sempre falo com a paciente assim, se ela não estiver bem, como que ela vai cuidar do outro?
né? E ela é a cuidadora da casa, então ela precisa estar bem. Né, da família. Ela a mulher estar é que bem. precisa estar muito bem, né? É a teoria do avião, né, doutora Thaís? É isso aí. Você tem que colocar a máscara em você primeiro para depois colocar nos outros integrantes, né? É, exatamente. Então tá dado nosso alerta. Bom, gente, eu tenho um recado para você. Por falar em saúde, todo mundo sabe que o Laboratório Mansoni é o parceiro aqui do Espelho Mágico. Você quer fazer os exames? Precisa fazer exames laboratoriais, os exames de hormônio também. Ligue agora mesmo para o Laboratório Mansoni. O telefone está na sua tela, 3274-8630. 3274-8630. Fala lá para o seu Geraldo, que é o telespectador aqui do Espelho Mágico, e tenha descontos, tá certo? Doutora Thaís, muitas dúvidas por aqui pelo nosso Instagram. A nossa telespectadora Amanda, ela disse o seguinte: sempre teve problemas com obesidade. E de um tempo para cá tem notado alteração no seu ciclo menstrual e também aparecimento de pelos na região do queixo. Ela pergunta: qual é o tratamento adequado? Porque a gente falou que tem que tratar a raiz do problema, a gente não falou como, né? Como é que é na esse verdade, tratamento? Isso que você me acabou de me falar aí da Amanda é uma figura clássica pra gente de uma mulher que tem ovário policístico. Normalmente é uma mulher com acima do peso, que tem alteração de ciclo menstrual e aparecimento de pelo e acne, assim. É muito comum. Então, na verdade, a raiz do problema, como eu disse, é um problema metabólico e não hormonal. Então, é muito mais da parte da glicemia do que do sistema reprodutivo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer de uma paciente que está acima do peso é reduzir o peso dela. E às vezes a gente precisa de adequar a dieta, com uma dieta de baixo carboidrato, porque o problema é a alteração de glicose, que leva a uma alteração de insulina. E essa insulina alta, ela vai estimular a produção desses hormônios masculinos e também ela vai aumentar a disponibilidade desses hormônios para poder ter uma ação. Então, o que acontece? A gente precisa impedir que a glicose aumente demais e com isso a gente faz com dieta e atividade física e a gente precisa, às vezes, usar algum medicamento. Então, tem alguns medicamentos, né, tanto via oral quanto via injetável, que a gente pode usar para controlar essa glicose. Mas o mais importante, eu falo isso sempre, não adianta usar medicamento se a paciente não faz o para casa. O para casa é a dieta e atividade física, né? Um hábito de sono também adequado, que é importante. Então, o tratamento começa por mudanças de hábito de vida e uso de medicações que vão diminuir a glicose. Então, isso é uma coisa. Segunda coisa, o tratamento de pelo, né, de acne, eles têm tratamentos específicos com alguns medicamentos que vão diminuir a oleosidade, às vezes algum tratamento tópico, né, que é o tratamento que a gente passa, ou tratamento via oral, que eles vão diminuir a oleosidade. E esses pelos, normalmente, e pelo e acne, demora um pouco mais, de 6 meses mais ou menos, para poder começar a ter uma melhora real. Então, a paciente precisa de ter paciência. O que eu chamo muita atenção, Patrícia, é que a gente precisa orientar essas mulheres a usar um método contraceptivo. Porque não é raro, quando a gente acerta a glicose, elas voltam a ter ciclos menstruais normais e engravidam. Ah, meu Deus, então precisa cuidar muito disso. A louca, né? Precisa cuidar muito dessa parte da contracepção. Sabe? Porque às vezes e aí tá a questão do pelo, né, que se fica muito resistente aos tratamentos clínicos, a gente pode fazer tratamento de laser mesmo para poder tirar. Bom, gente, olha só, vamos fazer um resumão aqui para vocês, né? Não é simplesmente mudar a dieta, diminuir carboidrato e começar a fazer uma dieta de proteína aí da sua cabeça, não. Ou que a sua amiga está fazendo, não. É muito importante vocês irem até ter uma consulta médica, né? Ou com a doutora Thaís, ou com o médico da sua confiança, e para fazer esse diagnóstico, para trazer aí qual o tratamento que vai realmente aí tratar a raiz, não é isso? A raiz do problema, né? Supervisionado. Porque tem mulheres que vão deixando para lá, às vezes vão fazer aí o laser sem saber que estão com problema, né? Com essa síndrome. Então, e o problema de deixar para lá, Patrícia, é interessante quando a gente fala que existe uma relação muito grande da síndrome dos ovários policísticos, exatamente por essa raiz metabólica que ela tem, com problemas cardiovasculares
e também o aparecimento de diabetes nas mulheres não tratadas. Olha. Então, isso é um problema que precisa ser abordado e precisa ser de fato tratado para não ter complicações futuras. Eu falo que às vezes a gente pensa muito no curto prazo, né? Eu vou fazer um laser que tira o pelo e está resolvido. Mas o que veio a trazer esse pelo? Então a gente precisa tratar a raiz do problema para a gente não ter complicações, né, de doenças sistêmicas mesmo, né? Um diabetes, uma cardiopatia mais na frente. E até esse tratamento também acaba, acho que já é uma prevenção, né? Eu já ia te perguntar sobre prevenção. Sim. Quando você faz o tratamento adequado, ideal ali, você já está se prevenindo para o futuro, não é isso? Claro. E por falar em futuro, doutora Thaís, eu tenho aqui dúvidas. A nossa querida seguidora Maria de Lourdes, ela está perguntando, e quando as mulheres chegam à menopausa com ovários policísticos, os problemas desaparecem? Então, na menopausa a gente tem, o que é a menopausa? Né? A parada do funcionamento dos ovários. Então, normalmente a gente para de ter cisto ovariano, né? É a falência dos ovários, é a falência, né? Ele para de funcionar. Então, a gente para de ter o cisto ovariano, a gente para de ter o problema hormonal, vamos falar assim, pelo ovário, né? A gente sabe que o hormônio masculino ele tem outras fontes, então ele continua às vezes a ser produzido. Mas a raiz do problema ainda existe. Então, essa mulher que entra na menopausa com uma síndrome de ovário policístico não tratada, provavelmente ela vai desenvolver ali muito precocemente na menopausa um diabetes. Uma hiperglicemia que se chama de pré-diabetes, né? Então, de repente, aí no médico estava tudo normal, entrou na menopausa, de repente o colesterol ficou doido e a paciente tem uma alteração glicêmica importante. Ela fala assim, mas será que aconteceu? É uma desordem lá de trás que tinha algumas manifestações que hoje não tem mais, então ela não tem critério diagnóstico de síndrome de ovário policístico na menopausa, mas ela tem a raiz do problema se manifestando por em outros órgãos. Olha, e tem a participação masculina aqui, viu, gente? O Walter, ele que é de Caeté, ele pergunta: ovários policísticos trazem aí alterações no humor? Minha mulher anda muito mal-humorada. Pode trazer. Pode, né? Trazer, porque na verdade essa questão da anovulação, né, da alteração hormonal, ela pode dar alteração de humor da paciente, né? Então a paciente pode ficar mais irritadiça com aumento de hormônio masculino, pode ter mais, até às vezes, dependendo do nível hormonal, até mais agressividade. Todas as fases, né, doutora? Impressionante. Tem mulheres que, assim, quando estão para menstruar, né, esse período pré-menstrual, mexe muito aí com a questão de humor, né? Sim. É impressionante, e porque isso não é brincadeira não, gente. Existem aí pesquisas que mostram que a maioria dos crimes cometidos por mulheres são na fase da TPM. Então, todo cuidado é muito pouco, pouco, né? É preciso tratar, não é mesmo? Tem mais perguntas aqui. Olha só, dessa vez a Priscila, ela está perguntando: em qual fase é mais comum a síndrome aparecer? Como é que é isso? Interessante essa pergunta, porque, na verdade, igual eu falei, né, ela é mais prevalente na idade reprodutiva. Então, depois que a mulher está ali com 20 anos, mais ou menos, que aparece. Mas eu recebo muito no consultório adolescentes muito novinhas que acabaram de ficar menstruadas e de repente chegam para mim com a mãe apavoradas: Thaís, eu tenho ovário, minha filha está com ovário policístico, eu trouxe para te olhar. Então é importante a gente salientar que o critério diagnóstico para adolescente ele é diferente. Porque lembra que eu disse que tem que ter um eixo funcionante, hipotálamo, hipófise, ovário funcionando. Esse eixo ele demora de 2 a 3 anos para ele amadurecer, para ele funcionar perfeitamente depois da primeira menstruação. A menarca. Então a gente tem a menarca, 2 a 3 anos depois que esse eixo começa a ter. Então é muito comum a paciente, a menina, ter ciclos irregulares nesse final, nesse início do período dela de menstruação. Então, existem alguns autores que falam que o ovário policístico não deveria ser diagnosticado em até 8 anos após a menarca. Ah, sim. Porque o critério de ter o ovário com múltiplos cistos, ele vai estar presente não por uma patologia, mas por uma imaturidade desse eixo. Então, a gente precisa entender que essa questão do critério em adolescentes, ele é completamente diferente do que na mulher adulta. Então, atenção você que tem filhas aí, adolescentes, né? O critério é completamente diferente. É muito importante. A partir de qual idade adolescente a mãe deve levar a adolescente ao ginecologista, doutora?
Na verdade, tem muitas mulheres que gostam de levar assim que a menina menstrua por uma dificuldade da mãe em conversar com a filha acerca dessas questões. Então, eu falo que se tiver um ambiente tranquilo para poder conversar com a filha, a mãe quiser orientar, não precisa de levar de imediato, vai levar, fala sobre demanda da paciente. Então, quando começa a ter um namorado para orientações, né, específicas de contracepção. Mas se a mãe não tem essa abertura, se tem alguma dificuldade, pode levar assim que menstrua, porque aí é interessante o ginecologista conversar esses assuntos. Não, e hoje em dia a garotada tá aí tão informada, né, gente? A minha filha mesmo vai fazer aí 9 anos, a amiguinha falou para ela sobre o que é menstruação. Aí ela chegou em casa e fez a pergunta. Aí eu falei, bom, deixa eu explicar logo, né? Aí ela falou, mãe, eu tava te esperando chegar, mas eu tava tão ansiosa que eu já ia olhar no Google. Elas então olham. hoje está muito assim, né? É muito importante a gente ter esse diálogo aberto com as filhas, explicar muito, né? Sim. Porque e a educação, a escola também faz um papel formidável, ajuda muito o pai e a mãe nessa situação, né, doutora? Mas é importante ter também um profissional com quem você pode contar nessas horas, porque às vezes a gente passa uns apertos, né? Muito! Para poder explicar algumas coisas, então acho que é interessante a gente ter essas pessoas parceiras para poder conversar. E a confiança, né, doutora? Eu Sim. falo que assim, a figura, né, o profissional, o médico ou o professor também, é impressionante. A mãe perto do médico, do professor, não sabe nada, não. O menino fala, mãe, minha professora falou. E a mesma coisa com o médico, né? O médico falou, mãe, o médico falou. Então, assim, é muito legal, né? Como que a criança e o adolescente, eles acabam tendo essa percepção no profissional, que é o médico e o professor. A Janice está perguntando aqui, onde encontramos a doutora Thaís Paiva? Quer deixar seu contato, doutora? Muito obrigada. Eu vou deixar meu Instagram, que eu acho mais fácil. Claro. Então, é o @T de Thaís, Paiva Moraes, que é o meu sobrenome todo junto. Lá na minha bio tem um linkzinho que já cai direto nos agendamentos onde eu atendo. Olha, muito fácil, gente. O Instagram da doutora Thaís está aí na sua tela, o @Thaís Paiva Moraes. @T de Thaís. Paiva Moraes. Paiva Moraes. Isso. Então, aí, ó, tá repetindo, tá na sua telinha aí e tudo. Podem acessar, sigam a doutora Thaís, compartilhem essas informações. O programa na íntegra também vai estar lá no Instagram, no @PatriciaJoe também. Vou mandar pra doutora Thaís, porque informação e conhecimento nunca é demais, não é mesmo, doutora? É isso aí, sempre Pois é bom. Chegamos ao final. Muito rápido. Não é? Volte sempre, gente. Será a doutora um prazer. Thaís tem muita pauta aqui no Espelho Mágico para vocês. Será um prazer. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço imensamente. Bom, gente, chegamos mais um final do Espelho Mágico. Eu quero agradecer imensamente a sua participação. Compartilhe o nosso programa. Temos também todas as reprises durante a semana. Então você pode escolher qual o melhor horário aí para você assistir o Espelho Mágico, tá certo? Gratidão e alegria, um final de semana abençoado, cheio de saúde e paz para todos vocês. Até mais!